Bora para mais uma live. Então, ontem a live foi sobre lei da atração, né? Eu falei um pouco sobre lei da atração e um pouco de expansão da consciência. Queria explicar para você o seguinte, que não existe expansão da consciência sem entender os fundamentos básicos do universo. Como assim? Não adianta nada você saber a teoria, se desenvolver, se não sabe manifestar. Mais ou menos assim. Então, o que eu estou explicando é o seguinte, que para você conseguir casa, carro, apartamento, você precisa entender mecânica quântica. Você precisa entender como que funciona um átomo. E como eu falei na live de ontem, teve um experimento da dupla fenda realizado em 1805 que explica que o observador, ou seja, nós interferimos no experimento da fenda dupla retardada no que o elétron vai fazer. Ou seja, nós cocriamos a nossa realidade, porque nós estamos interligados, tudo está interligado. É um pouco complexo de ouvir de primeira o que eu estou falando aqui, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que nós criamos a nossa realidade. Tem uma coisa que a gente faz que chama, que todos nós pensamos, e o pensamento ele é eletromagnetismo puro. Então a gente atrai por eletromagnetismo situações, pessoas, problemas, soluções, tudo para a nossa vida. Então, atrair um carro, uma casa, uma ferramenta que você precisa para o trabalho, tudo depende de você. Tudo depende de você não colocar freio nos teus pensamentos, no sentir, né? Sentir é uma coisa muito poderosa, porque você emana esse campo eletromagnético, então tudo que você emana volta. Então, entenda, partindo do pressuposto de que você manda volta para você, entenda que se tu mandar raiva, vai voltar raiva. Se tu mandar alguma coisa ruim, seja qualquer coisa que seja, o que vai voltar para você? Coisas ruins. Então, partindo desse pressuposto, não faça nada que vai agredir você mesmo. Imagina um ímã. Um ímã, ele tem um campo eletromagnético. Ele atrai objetos. Então, a gente é como se fosse um ímã, polarizado. E então, o ímã, ele também espelha. Então, a gente atrai e emana. Por quê? Porque tudo que a gente emana, todo o campo vibracional que a gente manda, tem uma vibração e essa vibração volta pra gente. Então é basicamente isso. Você só tem que entender que tudo que você está pensando, que você está sentindo, é o que está acontecendo na tua vida. Se tu está sentindo problema, vai voltar problema. Entende? E a partir desse momento, né, a partir de entender isso, de como que funciona as leis do universo, como que funciona a mecânica quântica, você vai entender, né, que você vai ser um co-criador consciente. O que é ser consciente? É estar ciente de algo. Então, por exemplo, se está acontecendo algum problema na sua vida, você vai se perguntar o seguinte: tá acontecendo tal problema, dívida, como que eu criei isso? O que eu fiz para criar isso? Aí você entendeu os fundamentos e começou a aplicar isso na vida diária. Entender e aplicar. De nada vale a teoria sem a prática. Então, o que eu estou falando aqui, se você não entender que você cria a sua realidade, você manifesta problema, saúde, doença, qualquer coisa, a partir do momento que você entende que você cocria doença, é só não cocriar que você não fica doente. Correto? Como é que faz para não ficar doente? É só sentir saúde. E se eu já estou doente? A mesma coisa. Agradeça pela saúde. Na Bíblia fala, se vocês crerem que receberão, se vocês crerem que receberão. Receberam no passado, receberão no futuro. O que isso significa? Né? A própria Bíblia tem vários códigos poderosos lá. Então, se vocês crerem que receberam, receberão. Então, é agradecer agora para ter no futuro.
É só acreditar, é sentir, né? Aquele negócio, sem abrir a porta da garagem que o Hélio Couto fala, é não duvidar do teu potencial. Então, você é um ser co-criador que tem a capacidade de atrair para a tua vida tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que vai servir como ferramenta para a tua evolução. E você mesmo se auto-atrapalha por conta da questão dos pensamentos, por conta da questão da dissonância cognitiva, né? O que é isso? Eu ouço só aquilo que eu quero ouvir. Então, se tem um garoto de 26, 25 anos falando, aqui eu não vou ouvir ele não porque eu sou mais velho, então eu sei mais, né? Então, isso aí é um erro, porque tem muita gente de 40 anos aí que está morando com a mãe e com o pai e se recusa a evoluir. Então, a evolução se dá a partir do momento que a pessoa começa a ter catarse e começa a ter problemas. Então, assim, é o que ela faz com aqueles problemas. Evolução não é o que fizeram com você, é o que você faz a partir do que fizeram com você. Entendeu isso? Aí você consegue ter sucesso. Então tá, o que fazer com o que fizeram comigo? Ou melhor, o que não fazer com o que fizeram comigo? Entende? Você não pode levar isso para o coração, né? Ah tá, a pessoa fez tal coisa comigo. Ok, essa pessoa, ela deu o melhor que ela tinha, nas condições que ela tinha. Então assim, não é culpa dela. A pessoa só dá aquilo que tem. Por exemplo, se sua mãe ou seu pai talvez não foi os melhores pais do mundo, ou não te deram tudo aquilo que você achava que você merecia, é porque eles também não ganharam isso. Eles te passaram o que eles sabiam. Ninguém dá além daquilo que sabe. Então as pessoas, elas são limitadas e elas não dão nada além daquilo que foram dado a elas. E esse limite que essas pessoas têm é algo que elas mesmas se colocam ali, né? É uma crença limitante que vai limitar ela de evoluir, de crescer, de ter prosperidade. Então, assim, você mesmo se autolimita por não saber o potencial que você tem. Entende? Por exemplo, muita gente fala sobre a questão, né, de comer carne ou não comer carne, tal. Por exemplo, a pessoa que ela nega comer carne, né? Na Bíblia, por exemplo, fala muito sobre isso, né? Deus, ele multiplicou a carne, então não é algo que seria ruim, a não ser o modo que as pessoas fazem, né? Porque eu acredito na seguinte questão: nós, os animais, as plantas, tudo é consciência, então tudo é vida, certo? Partindo desse pressuposto, um sacrifica a vida do outro para evolução. Por exemplo, a planta, ela sacrifica a vida para o boi se alimenta dessa planta para ele ter energia, para ele conseguir prosperar, certo? E a gente come essa carne desse boi porque a gente precisa de vitamina B12, por exemplo. Então, o indivíduo que ele não come, ele está o quê? Ele está negando a existência. Então, quando fala Jesus é o Cordeiro de Deus, significa que Cordeiro é sacrifício. Nós também somos o sacrifício. Porque nós, assim como a planta, o animal, ele doa a sua vida para a gente, como forma de ajudar, a gente também doa o nosso tempo, a nossa vida, em prol de elevar o nível de consciência das pessoas, de ajudar as pessoas. Então, se você está, por exemplo, negligenciando a carne, é algo que eu vejo como negligenciar a vida, porque é algo que as pessoas, dependendo do tipo sanguíneo, dependendo do DNA, a pessoa precisa comer carne. Por exemplo, o O negativo é um tipo sanguíneo que, se ficar muito tempo sem carne, fica doente. Entende? Não estou falando que os outros não precisam de carne, eu estou falando que esse especificamente precisa, porque se não tiver, fica doente. Então, assim, tudo é questão de ponto de vista, né? O meu ponto de vista em relação a isso é que os animais doam a própria vida e a gente, como forma de gratidão, a gente tem que aceitar. E o que a gente pode fazer?
pegar a nossa vida, o nosso tempo que a gente tem e dar tudo de si. Dar tudo de si não é dar 90%, é dar 100% de si o tempo todo. Isso significa acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer além do que a gente se propôs, entendeu? Ou seja, ajudar nas questões evolutivas do mundo. Porque o mundo hoje está cheio de problema. É guerra, é questões de... Cara, eu não posso nem falar aqui porque eu tenho medo não só do meu Instagram ter algum problema, mas enfim, é só pesquisarem o que está acontecendo no mundo, né? É muita coisa ruim. E o único modo das pessoas evoluírem é através da expansão de consciência. É o que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu falo que para a pessoa entender o universo, ela tem que entender o que é um átomo, né? Como é que funciona, o que é o experimento da dupla fenda, ou assistir Quem Somos Nós, é porque ela tem que entender que nós somos co-criadores conscientes, ou não, né? Eu sou um co-criador consciente, eu sei o que eu crio. Então, se eu tenho um determinado problema, eu sei que, esse pensamento tal, esse sentimento tal, criou esse tipo de coisa, né? Então, quando você está pensando muito negativo, você tem que falar uma coisa na sua cabeça. Cancela, cancela, cancela. 3 vezes. E assim, é muito pensamento negativo, né? Acontecia muito comigo. Eu tinha muito pensamento negativo. E às vezes eu falava isso umas 1000 vezes por dia. Até parar, até a minha evolução começar a ser um pouco maior, né? A cada dia que passa eu estou evoluindo mais, aprendendo mais. E esses pensamentos eles vão cessando ali, né? À medida da tua evolução, à medida que você entende que você tem que fazer alguma coisa para que isso pare. Então, assim, a solução para todos os problemas é a expansão de consciência, e eu vou dar o máximo que eu tenho para poder ajudar vocês, porque esse é o meu propósito, ajudar vocês a expandirem o nível de consciência e também poder ajudar outras pessoas, porque a gente somos irmãos e um precisa ajudar o outro. A gente precisa utilizar de várias ferramentas para poder junto contribuir e ajudar. E quais ferramentas a gente pode utilizar? Existem inúmeras que fazem expandir a consciência. Arquétipos são um tipo de consciência primordial de um ser, de emanação perfeita, que através de símbolos, imagens, conseguem atuar no teu subconsciente e te dar, por exemplo, mais dopamina, mais vontade de fazer as coisas. Então, esse é um tipo de exemplo de expansão de consciência. Mandalas, enfim, tem várias ferramentas, né? Quando eu criar um curso, eu vou detalhar mais sobre isso, sobre alguma coisa. Por enquanto, não tenho nada, né? Por enquanto, é só o conhecimento gratuito que eu estou passando para vocês, que já é o suficiente, né? Mas, para a informação chegar, eu tenho que fazer alguma coisa. E se você não faz nada, né? Eu conheço um cara que fala o seguinte: tem um livro aí dentro de você. Então, o simples ato de você não fazer nada, né? De não falar nada, está prejudicando. Porque quantas pessoas estão se suicidando por não ouvir você? Quantas pessoas você não poderia ajudar, né? De alguma forma. Então, assim, tudo depende da capacidade do indivíduo em querer aprender as coisas. Então, é muito simples. Para mim, cocriar casa, carro, apartamento, para mim, cocriar uma BMW, um Porsche, tanto faz, não importa. Tudo é átomo. Então, tudo é atraído por eletromagnetismo. Não importa valor, não importa nada. Para você atrair, você tem que entender os fundamentos da mecânica quântica, entender que você é um co-criador consciente, que você emana através dos seus pensamentos e sentimentos um campo forte eletromagnético e que tudo que você manda volta. Só isso. Entende que o que você manda volta já é perfeito. Não precisa saber 100% da mecânica quântica. Entende só isso. O que você manda volta. Então, entenda que os teus pensamentos, os teus sentimentos, eles criam as situações que vão te dar problemas ou soluções na tua vida. Entendeu isso? O que você tem que fazer? Ser um co-criador consciente. O que é isso?
cocriar situações. O que é ser consciente? Ou o que é ser ciente? É estar ciente daquilo que você pensa e emana para o universo. É saber aquilo que, essa situação ela foi criada por conta desse sentimento e por conta desse pensamento. Porque eu penso muito isso o tempo inteiro. Então eu criei tal doença. Doença X se manifestou na minha vida por conta de tal coisa que aconteceu. Por conta desse pensamento, desse sentimento, por eu não parar de pensar isso. Então eu criei isso. A partir do momento que a pessoa entende que ela cria a própria realidade, ela para de criar problema. A não ser que ela for burra. Porque não tem condição uma pessoa que é co-criador, que sabe do que eu estou falando e começa e só faz merda, só cocria coisas ruins. Então não faz sentido você aí que sabe o que eu estou falando, não pegar o que eu estou falando e usar na tua vida. Simples. É só mudar o pensamento. É só mudar o sentimento. Ah, mas é muito pensamento, Yuri. Assiste a live de novo, eu falei sobre cancelar seus pensamentos. Cancela, cancela, cancela. Pensou negativo, cancela, cancela, cancela. Substitui o pensamento. Vocês acham que não dá trabalho fazer isso, não? Evoluir é sangue, suor, lágrima e gordura. Então, evoluir dói. Mas o fim é melhor do que o começo. Isso eu te garanto, né? Essa foi a live de hoje. Então, espero que vocês entendam que vocês têm que saber o sentimento e o pensamento que vocês têm para saber o que vocês estão atraindo, tá bom? Espero que gostem aí. Todos os dias, na parte da manhã, entre 5 e 8 horas da manhã, vai ter lives e eu vou passar o meu conhecimento para te ajudar a sair desses problemas. Então, eu me comprometo, eu vou dar o meu máximo para você sair da tua zona de conforto e conseguir o que você quiser, porque você merece tudo. A crença de não merecimento, de não achar que merece tal carro porque custa 100 mil, 200 mil, 1 milhão, a gente vai tirar isso da sua cabeça, para você conseguir atrair situações, pessoas e oportunidades para a tua vida, tá bom? Então, tamo junto.